1959, nasce Marcelo Sullenberg. Em 1974, quando tinha 15 anos, ele dá os primeiros passos em direção à sua carreira literária, escrevendo o jornal Proust. Ele também começou a escrever músicas assim que ele comprou o primeiro violão dele com as economias dele. E ele foi até o Festival de Música Universitária da TV Cultura em 79. Uma coisa que aparece no livro bastante é que ele estudou engenharia agrícola na Unicamp. E uma coisa que não aparece é sobre a teoria literária que ele estudou também. E com 20 anos, ele sofreu um acidente após saltar de um lago, que é o que aparece no livro, todo o acontecimento, e ele bate a cabeça e ele fratura a quinta cervical. E com isso ele fica tetraplégico, e depois de intensos tratamentos, ele consegue recuperar somente as mãos e os braços. Pois é, e apesar de tudo isso, ele cursou depois rádio e TV na USP em 82 e também estudou dramaturgia em São Paulo. O autor escrevia fanzines e revistas literárias. Isso contribuiu para que ele publicasse o primeiro livro dele, que é Feliz Ano Velho, que a gente está apresentando. E esse livro foi traduzido para vários idiomas, já que fez bastante sucesso, e foi o livro mais vendido da década de 80. Aí em 86 ele escreveu outras obras, 86 em diante, no caso, como Blackout, Bala na Agulha, As Fêmeas, Não Estou Brasil e Ainda Estou Aqui, que é a continuação do primeiro livro dele. Aí depois ele escreveu algumas peças, uma ganhou mais notoriedade, tem até um filme, né, que é E Aí Comeu, que ele ganhou o prêmio Michel de melhor autor no ano de 2000. Também na década de 2000 ele escreveu episódios para a TV Globo, nos programas Sexo Frágil, Zorra Total e Fantástico. E junto com o Mauro Lima, ele escreveu As Aventuras de Tiazinha para a TV Bandeirantes. O Marcelo foi um ótimo produtor, diretor e apresentador. Ele escreveu para o jornal Folha de São Paulo, para o Estadão de São Paulo e em seu blog. E uma curiosidade, em 2016 ele participou da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos. E no mesmo ano, ele não aceitou receber a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura, alegando que ele não aceita homenagens de governo que não foi eleito por voto direto. No caso, o governo Temer. Era uma vez um babaca sem noção, que pulou de cabeça num lago e perdeu a movimentação. Tinha 20 anos o marmanjo barbado, que após o acidente ficou meses internado. Na UTI, ele ficou noiado, passando a viver com base no passado. Sem ter muito o que fazer, começou a recordar. Era o único jeito de fazer o tempo passar. Seu nome era Marcelo. Numa narrativa não linear, passado e presente se entrelaçam no livro. E ele passa no ano 1979, que é na época da ditadura militar no Brasil. A autobiografia relata diversas experiências de vida de Marcelo, que era conhecido por seu carisma, como seus relacionamentos, amizades, passos acadêmicos e o seu processo de recuperação da tetraplegia. E quando ele estava no hospital, a família e os amigos, eles visitavam muito ele, né? E que eu lembro da família, eu acho que a mãe, a Eunice, tem a avó também, que é a Vecchia, depois tem as irmãs que eu tenho anotado aqui. Eliana, Vera, Maria Beatriz e Ana Lúcia. Os amigos, eu lembro só da Cassie. Tem a Marina também, a Naná, a Ana, Verónica, Fabião. Tem muitos mais também. Ele tinha muitos amigos. E esses amigos que visitaram ele bastante no hospital, aparece bastante na UTI também. O primeiro socorro dele foi na UTI. Lá ele ficou por uns 3 meses. E quem cuidou dele, na narrativa que aparece, são as enfermeiras Elma, a Ilma, o rapaz Jing Dong, o Divino, que ajudam ele, e o Dr. Alex. E esse período foi um período em que ele tinha muito desespero, muita ansiedade, porque a situação de saúde dele não era confirmada, nada era revelado, ele não sabia se ele ia voltar a andar, então foi muito agonizante ver isso. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Paraíso, que era em São Paulo. E lá, tudo era muito mais luxuoso, e desde a arquitetura até o conforto do paciente.
E nesse hospital ele foi cuidado pelos enfermeiros Chico Santista, pelos fisioterapeutas Heloísio Osório e pelo Dr. Figueira, que imaginava uma recuperação muito rápida para o problema do Marcelo. Mas nesse hospital aí ele começou com as crises de insônia dele, né? Que daí foi o que no livro ele pedia, ele gritava por remédios para conseguir dormir, porque ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E isso fez com que ele conseguisse uma dose diária de remédio para insônia, e foi assim o resto do livro. Dentro dessa rotina que ele tinha, ele recebeu várias visitas, como as ex-namoradas e os amigos antigos, que eles propiciaram vários flashbacks, que ele recordasse algumas lembranças antigas que ele teve na vida dele. E uma parte que foi bem marcante foi o posicionamento político dele. Ele era esquerdista, filiado ao PT. Sim, e além disso, nessa parte do livro, o episódio do sequestro do pai dele é narrado enquanto o Marcelo era criança. E foi um momento muito impactante para o Marcelo, muito importante da história, porque foi aí que ele perdeu a figura paterna. Logo no final do livro, quando o protagonista começa a se estabilizar na cadeira de rodas, ele sai do hospital e vai para casa da família dele. Aí nesse período onde ele começou a se apartamentar, como está no trecho, ele vai tentar, né, entre novos relacionamentos e passeios, se redescobrir, né, e explorar o mundo com outros olhos, já que a vida dele mudou completamente. Só que isso só vai ser possível graças a uma terapeuta dele, que vai estimular a independência dele, né, já que ele estava super dependente das outras pessoas, e a BBB, que era um centro de reabilitação, que permitiu com que ele aceitasse essa nova condição física dele, né, porque ele passou quase a metade do livro inteiro negando aquela condição, né, que ele não queria estar na condição que ele estava. A expressão Feliz Ano Velho, ele foi uma maneira sarcástica que o autor encontrou para se referir ao Feliz Ano Novo, que era a época de Réveillon. Ele está preso em uma situação que não dá indícios de recuperação. Seu único desejo, que era voltar a se movimentar, não poderia ser realizado. Sua esperança diminui e ele passa a não acreditar nas possibilidades que o ano novo daria. Sim, isso faz muito sentido, porque se ele não acredita nas possibilidades, nas esperanças de um ano novo, só tem um ano velho, então. Então, feliz ano velho, adeus ano novo. Com frequência, o Marcelo ele vai sexualizar, assediar e objetificar as mulheres. Aí a gente tem esse trechinho aqui que ele diz assim: foi paixão à primeira vista, mas diziam que ela tinha um namorado pianista em Recife. Meu instinto machista respeitou o colega homem. Fiquei apaixonado à distância. Tempos depois, brigou com o namorado. Homens de Campinas, preparem-se para um novo ataque. Novilha solta no pasto. Tenho nojo do meu machismo. Cara, como assim o meu instinto machista respeitou o colega homem? Isso é muito absurdo. Tipo, ele só vai respeitar a menina a quem ele tá se referindo nesse trecho porque ela tá acompanhada por um homem. Então quer dizer que a mulher não tem o direito de ser respeitada por ser ela mesma, mas só porque ela tá uma figura masculina tá inserida na vida dela. Cara, e tipo, isso é muito atual também. A gente ainda precisa passar por situações extremamente vergonhosas e ter medo de andar na rua por estarmos sozinhas. Mas quando a gente está acompanhada por um homem, só isso é motivo para outro homem respeitar a nossa presença. Se a gente está desacompanhada, por exemplo, um assediador acredita ter liberdade o suficiente para mexer com a gente, justamente porque eles acreditam que nós somos inferiores e que a gente não deveria ser respeitados por isso. De igual para igual, ou seja, de homem para homem, como Marcelo até diz nesse texto, existe respeito, né? Mas quando é de mulher para homem, já que é uma relação aí desigual, né? Como o homem acredita, não tem respeito, né? Isso é muito decadente. Aqui também dá pra perceber, né, que o comportamento do protagonista é incoerente, pois ao mesmo tempo que ele se refere à mulher como novilha solta no pasto, ele diz ter nojo do seu próprio machismo. Isso é muito controverso. Ao longo do livro, ele tem uma conduta muito visível e se repete constantemente
que Marcelo normaliza todas as atitudes que ele tem machistas. Isso é normal pra ele. Tem outro trecho também que aparece esse machismo dele bem marcado, que é nesse que vocês podem ver. E nesse trecho ele fala de que quando uma amiga dele estava distraída, ele pegou e deu um tapa na bunda dela, no caso, e ficou lá segurando a bunda dela por um tempão. E ela ficou tipo tudo bem, sabe? Relevou o que ele tava falando. E é algo que as mulheres fazem muito no livro, que é relevar essas atitudes dele. Isso é muito uma coisa da época também. Então, tipo, ao longo do livro todo, além dessas mulheres relevarem, ele também fica, né? Relevando todo o machismo dele, falando que, por exemplo, ele pegou na bunda dela porque ele era mundo maníaco, porque ele gostava da bunda dele também. Então, tudo bem ele gostar da bunda dos outros, porque ele também gosta da dele. Então, é uma coisa muito marcada no livro mesmo, esse machismo dele. De nós homens, ao contrário das mulheres, sempre foi exigida uma potência sexual. Tínhamos que transar com prostitutas para provar que nossas coleguinhas que éramos homens. Na nossa sociedade, a masculinidade está estruturalmente vinculada à virilidade, ou seja, a agressividade, a violência, a dominância, a força, a liberdade sexual e o enrustimento emocional. E nesse trecho é presente a necessidade de ele provar aos outros essa masculinidade, que tem o poder de rotular como macho. Só que esse comportamento é uma prática de masculinidade frágil, porque o homem seria tão frágil a ponto de ter que provar para os outros como ele é. E ser macho não tem a ver com expressão de gênero, e sim com o sexo biológico de animais. É também bom destacar que o livro se passa entre 1979 e 1980. No caso, esses são os últimos anos da ditadura militar brasileira. Aí, se a gente for falar de um modo mais preciso, é durante o governo Figueiredo. E nessa época se dá o colapso do regime ditatorial, né? Que até no final do livro fala um pouco sobre o início das diretas já e etc. E um ponto muito importante desse período é que a lei da anistia, que tem inclusive citada no livro, como dá pra ver nesse trecho que a gente está apresentando. O período da ditadura militar no Brasil é de extrema importância para a obra, porque esse regime intolerante e opressor, Marcelo sofreu pela falta de seu pai. Rubens Paiva, o seu pai, ele foi eleito deputado federal pelo PTB, mas ele perdeu o mandato devido ao golpe militar de 64. E por ser uma oposição política que ele tinha, ele foi perseguido, ele foi encarcerado, ele foi torturado e ele foi morto. O caso, ele foi encoberto por muitos outros motivos. Um questionamento que pode ser levantado é o fato de que Marcelo ele só enxergou a existência das dificuldades impostas para os cadeirantes na rua de São Paulo depois do seu acidente, quando ele estava tetraplégico já. E antes disso ele não vê a importância de as ruas serem esburacadas e não ter acesso aos cadeirantes. Isso era um assunto invisível para ele. Pois é, isso pode ser trazido por uma problematização da sociedade brasileira, inclusive, né? Que só percebe os problemas sociais que existem na sociedade quando estão passando por aquilo, quando são impactados por aqueles problemas. Já estava meio danado de ouvir os planos de viagem de férias. Eu queria falar de problemas urinários, profissões de paraplégicos, o movimento de defesa dos deficientes, lugares que têm escadas e lugares que não têm. Qual o melhor tipo de cadeira de rodas? Qual fisioterapia recupera o quê? Outra coisa legal, né, no livro é que o Marcelo começa a reconhecer certas coisas, certas atitudes que ele tem. Ele se encontra aí no livro inteiro um arrependimento, né, que é muito contínuo. Ele está num arrependimento porque ele pulou no lago. E aí, nesse sentido, a obra vai trazer também uma lição de moral, né? Vai refletir sobre as consequências das atitudes que nós tomamos, né?
a vida ela pode mudar em um piscar de olhos, como foi com o próprio Marcelo. E eu acho que a gente deveria levar isso para nossa vida também.